Hoje nós vamos falar sobre o que é o ghostwriter, o ghostwriting, o que um ghostwriter faz. E se você é do replay e não conseguiu ver ao vivo, arrasta um pouquinho pro lado que agora eu vou receber os convidados. E a Bia que vai falar sobre esse tema. Vamos lá, Bia, agora vai dar certo, que essa internet tá me trollando aqui, hein? Então a Bia, que ela é revisora, escritora também, e também trabalha como ghostwriter, vai falar um pouco sobre esse tema. E aí, vamos ver se eu consigo aceitar. Vocês têm dúvidas Boa sobre esse noite, tema? tudo bem? Que é ghostwriter. Oi! Agora tá me vendo direitinho? Agora sim. Ai, que bom, né? Que bom que deu certo. Então, Bia, me fale, quer se apresente para quem ir chegando. Eu sei que você é escritora, que é revisora, que é ghostwriting, a mulher trabalha em várias coisas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Eu trabalho com a parte de escrita, deve ter com uns 6 anos, mais ou menos, ou quase 6 anos. Eu tenho 2 livros publicados e um conto. Estou na produção também do próximo livro. Eu sou revisora, leitora crítica, também sou ghostwriter e também faço mentoria de escrita. Olha que legal, mulher multifacetada nessa área. Então, e com ghostwriting você trabalha há quanto tempo, mais ou menos? Tem mais ou menos uns 6 meses no ghostwriter, na revisão e na leitura crítica, uns 2 anos. E para quem nunca ouviu falar desse termo, eu confesso que teve um dia que eu me deparei ghostwriting, é um fantasma, o que é isso? Para quem nunca falou desse termo ghostwriting, o que é o ghostwriting e o que o ghostwriter faz? Assim, falando uns termos assim mais simples, ele escreve a história para uma história, ou um artigo, um livro para outra pessoa e assim não leva os créditos. Os créditos quem leva seria outra pessoa. Mas assim, eu acho esse jeito um pouco mais simples de falar. Eu gosto mais de falar que é uma forma de você trazer vida à ideia de alguém, sabe? É pegar alguma ideia, algum sonho da pessoa e trazer ele pro papel. Que muitas vezes a pessoa tem ideias assim, maravilhosas, mas assim, tem um pouco mais de dificuldade de passar pro papel. É igual assim, quem tem mais dificuldade de falar, às vezes tem mais facilidade de escrever, e vice-versa. E aí a gente pega essas ideias e passa pro papel, seja assim, para um livro de ficção, não ficção, um artigo, até mesmo um post. O ghostwriter pode trabalhar em todas essas áreas também. Olha que legal. Então não é só na escrita de livros, né? O ghostwriter também trabalha em outros tipos de escrita quando a pessoa está travada. Mas como é esse processo? Ela te dá um tema e você escreve? Ou como é que você consegue ter a voz dessa pessoa, ter a marca de linguagem dela, conseguir realmente retratar esse texto com as características que cada pessoa tem, né? Que é individual. Então, essa é inclusive umas coisas mais interessantes para mim no ghostwriter, que é trazer a pessoa pro livro. Na verdade, não está sendo ela que está escrevendo, é ela que está naquele livro. Assim, o tema, geralmente, a gente sempre conversa, eu gosto de mandar assim um formuláriozinho para a pessoa, para entender um pouquinho o que é que ela espera assim do serviço, quais são os temas que ela quer trabalhar, até onde ela quer oferecer o assunto, porque assim, às vezes a pessoa quer dar todo o conteúdo e eu só escrever. Às vezes, ela quer dar mais ou menos um tema e eu ter mais um pouco mais de pesquisa. Então, assim, ver quais são as expectativas da pessoa, assim, questão de tempo, de o que ela quer que tenha. E aí, assim, eu gosto sempre de modelar o meu serviço à rotina da pessoa. Se ela gosta mais, assim, de fazer reunião, aí a gente trabalha com as reuniões. Eu conheço, assim, um pouco mais dos temas, da história dela através das reuniões. Às vezes a pessoa prefere mais mensagem de texto, então a gente vai por WhatsApp, vai por áudio. Então, assim, varia muito do que a pessoa quer, sabe? Uhum. E E aí aí, ela, assim, pode falar. e aí ela E aí, assim, os tópicos assim que ela quer num livro, vamos falar que reter um pouquinho em livros, né? A pessoa vai te dizendo a estrutura dos capítulos, alguma ideia, ou ela só diz, eu quero falar de cachorro e tu sai falando. assim, varia muito, sabe? No momento eu tô trabalhando com a parte mais de não ficção, mas assim, geralmente a pessoa fala, ou, por exemplo, se for uma biografia, aí a pessoa chega, ó, tem uma história que eu gostaria de colocar no livro, ou tem alguma história que ela quer misturar a história com algum outro assunto. E aí, assim, geralmente ela me passa os assuntos que ela quer que tenha no livro, coisas que são importantes, assim, pra ela,
É igual como eu te falei, varia, sabe? Às vezes ela vai querer colocar muitas coisas que ela quer colocar, e às vezes vai querer também que a gente pesquise bastante pra colocar no papel. E aí, assim, eu gosto sempre de ter pelo menos um áudio, dois áudios da pessoa, pra poder ver como é que ela fala, qual é o tom de voz dela, uma voz assim mais doce, um tom mais assertivo. Porque esse tom ele tem que estar no livro, né? Que é a individualidade da pessoa. Apesar de não ter sido escrito realmente por ela, a história é dela. Então, assim, tem que ter essa voz, sabe? Então, assim, eu gosto de ter pelo menos um áudio da pessoa, quando ela não gosta de fazer reunião. Mas, assim, preferência, eu prefiro a reunião porque dá pra ver gestos, linguagem facial, tudo certinho, pra tentar realmente captar. E outra coisa que eu gosto bastante é quando a pessoa tem rede social, eu gosto de ver como é que ela se comunica com os seguidores, assim, como é que ela posta, como é que ela fala, como é que ela interage, que acho que isso dá pra também tirar um pouco, assim, do tom dela. Uhum. Então, pessoas, vocês podem que estão assistindo aqui, podem mandar perguntas, né, para Ghostwriter. O que fica assim, e você tem alguma questão assim, com uma pessoa perguntou sobre direitos autorais, né? Então você não leva nenhum crédito, é toda essa pessoa. E como que as pessoas, os leitores nunca ficam sabendo que essa pessoa precisou de ajuda? As pessoas acham que ela escreveu sozinha? Então, assim, varia bastante de contrato para contrato. É uma coisa, assim, bem conversada mesmo com o autor. Assim, tem pessoas que vão preferir que no contrato você não apareça, assim, de forma nenhuma, nem como tem ajudado ou trabalhado, realmente dá toda a autoria para a pessoa. Outras podem falar assim, eu gostaria que meu nome ficasse na capa, mas se você quiser, você pode divulgar que você me ajudou a escrever. Uhum. Outros que também propõem, assim, às vezes, sociedade, né? Para ficar o nome dos dois no livro. Então, assim, varia muito de contrato para contrato. Sobre os direitos autorais, em 99% dos casos, os direitos vão para a pessoa realmente que contratou. O único caso que, assim, é conversado é quando a pessoa fala assim, eu gostaria de publicar, assim, em sociedade com você. Você gostaria de publicar, por exemplo, você escreve, eu dou ideia e a gente publica junto? Esse é um caso à parte, que aí é conversado entre os profissionais. Mas geralmente o direito realmente é de quem contratou, assim, de divulgação, de royalties, de tudo. Uhum. Você já teve algum dilema ético, alguma coisa assim, alguma abordagem? Quero que tu escreva sobre um tema que tu não queria. Como é que tu já lidou com alguma situação assim complicada? Até hoje, assim, não. Eu gosto de lidar com a maioria dos temas de forma, assim, bastante profissional, sabe? E, assim, sempre buscando entender o que a pessoa quis trazer com aquele tema, quais são os motivos, e pesquisar bastante, porque eu também não gostaria de pegar só o que a pessoa fala e colocar como se fosse um copia e cola, sabe? Eu quero Uhum. entender o assunto para poder trazer também verdade pro leitor. Para ter, assim, essa sensação mais de realidade do que só de um copia e cola, sabe? Uhum. E você falou sobre que você trabalha com não ficção, né? Por quê? Foi uma escolha sua ou ficção, uma coisa que precisa dessa criação de alguém, né? De uma história de alguém? Ou foi uma escolha que tu gosta mais de trabalhar com não ficção? É porque, assim, eu trabalho nos meus livros a parte da ficção. E aí, como eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, eu gosto de dividir uma área para ficção, que é a parte que eu vou publicando, e a outra área ir para não ficção, que já é outra área que eu vou trabalhando. Então, acaba que para dividir o tempo entre as duas áreas fica um pouco melhor. Uhum. Fica mais. Tu consegue organizar melhor, né? Porque tu trabalha em várias. Como eu falei aqui no início da live, ela também é leitora crítica, né? É revisora, então ela tem vários trabalhos e eu acho que tu quis focar mais ali na ficção para tua parte, né? Tipo, o Isso. teu lado escritora ser contemplado. E tu vê muita diferença, assim, entre ajudar alguém a escrever e tu mesmo escrever sozinha? Tem, Precisa de ajuda ou não? assim, tem bastante diferença, porque quando eu tô escrevendo, eu vou dando voz aos meus personagens com as ideias que eu vou tendo, assim, quando os personagens também não tomam como que eles querem, né? Mas é a voz que eu vou escrevendo, é a forma que eu sempre escrevi. Claro que isso vai aprimorando ao longo do tempo, mas é a minha forma, os meus pensamentos e desejos no livro. Quando a gente vai escrever para outra pessoa, a gente tem que também pensar qual é a opinião dela em relação a tal assunto. Por exemplo, eu posso ter uma opinião e a pessoa que eu tô trabalhando pode ter outra. Então, assim, eu tenho que pegar a opinião dela, que o livro é dela, não é meu. Então, assim, se ela tem uma posição sobre determinada coisa, essa posição tem que estar no livro. Se ela gosta de falar, assim, de um determinado jeito, esse jeito tem que também estar no livro. É diferente mesmo, então. E
Eu também queria saber, uma pessoa perguntou sobre precificação. Como é que tu faz para fazer um orçamento? É como você faz de caracteres, como é para revisão, ou não, é um trabalho diferenciado, que tem pesquisa, ou depende do tipo de trabalho, se a pessoa vai contribuir muito, se tu vai escrever praticamente sozinha, como é que tu consegue delimitar isso, esse orçamento? Eu gosto de pegar vários fatores. Um deles é a quantidade de horas que eu posso levar em reunião, em alterações, né? Porque o livro acaba sempre vindo com algumas alterações pra gente fazer. Também tempo de escrita, no geral. Eu gosto de levar em consideração a complexidade também do tema. Se é algo que eu tenho, assim, um domínio já maior, ou algo que eu vou ter que estudar muito. Por exemplo, um livro sobre um romance, por exemplo. É a área que eu mais escrevo, caso eu fosse fazer uma ficção. Agora um terror, que é já uma hora que eu não escrevo tanto. Aí é uma pesquisa mais aprofundada. Então isso também é levado em consideração. E eu também, igual você falou, o quanto a pessoa contribui também. Vamos supor, se a pessoa tem muita bagagem pro livro, é mais fácil. Agora, se eu tenho que criar uma bagagem pro livro, aí também pesa um pouco mais, porque tem esse tempo a mais de pesquisa. Se a gente for levar assim nos termos gerais, é mais ou menos a quantidade de horas mesmo, sabe? Que a gente vai pegando pontos e pontos e pontos até somar quanto tempo você vai levar nisso tudo. Tu já, com a tua experiência, tu consegue estimar quanto tempo tu acha que tu vai levar em cada... Mas sempre foge alguma coisa, né? Acontece. E você tem algum desafio, assim, como criativo? Você chega e, esse tema aqui agora, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Tem, como que tu, quando dá esses bloqueios criativos ou tu não tem? Tu sempre consegue sair escrevendo. Não sei, sempre tem a questão dos bloqueios. Às vezes eu olho assim um tema e falo assim, tá, o que que eu vou fazer desse tema agora? E às vezes até, pode ser até um tema que eu tenho um domínio, mas é normal de ter assim uns bloqueios criativos de vez em quando. Mas quando eu sento pra escrever, eu falo assim, não, eu vou começar a escrever, eu vou começar a desenvolver, eu vou estudando sobre o tema, é uma coisa que flui muito bem. É uma coisa que eu já tenho assim, uma facilidade que Depois da acaba fluindo muito pesquisa, bem. Sim, a pesquisa ajuda muito, dá muita assim, inspiração pra gente escrever, sabe? uma pessoa perguntou essa questão dos direitos autorais, se tem se o livro tu falou que não tem direito, né, geralmente, a não ser quando vocês fazem um acordo de parceria, né? Aí, caso esse livro se torne um fenômeno, o ghostwriter tem mais direito ou não? Tanto faz. Vai ser um Não, fenômeno, mas ninguém leu. não tem não. Assim, pode vender R$ 1 ou 1 milhão. O que você vai receber é o que foi estipulado no contrato quando você fechou o serviço. Agora, com participação, não. E vocês fazem algum contrato assim de não para não ter nenhum tipo de processo, porque tu poderias, né, ter os prints. Claro, não é o teu caso, mas tem pessoas e pessoas, né? O ghostwriter pode dizer, não, virou um filme, virou Netflix, eu quero direito sobre o que eu escrevi. E como a pessoa consegue o autor, né, quem fica responsável pela obra, consegue se proteger com algum contrato, é assim? Isso, todo trabalho que a gente fecha tem contrato e assim, a gente conversa tudo direitinho, resolve todos os pontos e aí a gente faz o contrato. Aí eu envio pra pessoa, ela lê, vê se tá realmente tudo que a gente conversou, tudo que a gente abordou, se ela concorda com tudo. E aí se tiver alguma alteração, ele volta pra mim pra gente alterar. Mas senão a pessoa vai lá e assina, mas tudo é por contrato certinho. Todas as cláusulas, tanto a de confidencialidade, quanto essa questão também da cessão dos direitos autorais. Ah, legal. E como é que você vê o trabalho de ghostwriter atualmente? É uma coisa que está crescendo, as pessoas estão usando mais, ou não? Agora tem ChatGPT, não preciso mais de ninguém. Como é a tua visão assim sobre esse trabalho? Assim, eu vejo que é assim, uma área tão crescente quanto a revisão e a leitura crítica, mas é uma área assim, bastante presente, principalmente na não ficção, que eu vejo bastante, porque assim, tem aparecido muitas pessoas que elas criam bastante conteúdo, e elas criam um livro para complementar esse conteúdo e às vezes não tem. Então, assim, tem bastante público nessa área. Tem uma pessoa que eu tô trabalhando, assim, ela me deu autorização de divulgar o nome dela, que eu trabalhei e tudo. Só que como o livro tá em produção, eu vou esperar finalizar certinho. Mas, assim, ela tem uma rede social, ela faz um determinado serviço e ela gostaria de ter um livro para complementar esse serviço e também contar um pouco da história dela para o pessoal entender. E, assim, a gente tá trabalhando em cima disso. E é uma coisa assim, que eu tô achando muito bacana. E é uma coisa que eu tô vendo que tá crescendo. O pessoal tem um conteúdo, seja
relação das finanças, autocuidado ou algo do tipo. E gostaria de ter um livro também para complementar. É verdade. Inclusive, eu tenho que fazer meu livro. Só que é uma coisa tão técnica de diagramação. Aperta aqui, clica aqui. Eu vejo como uma coisa muito técnica, mas eu sei que existem vários fatores por trás, né? Psicológicos, criativos, lidar com o cliente. Eu acho que se eu fosse escrever, eu ia mais por esse campo, sabe? A gente tem uma pergunta aqui. Em valores, como fica uma obra, por exemplo, livro biográfico? Só para ter uma ideia, pois já fiz algumas. Tu falou que tem que sempre ver todas essas particularidades, né? E ver por hora, foi isso que eu entendi. Mas pode falar. Isso. Assim, como eu falei, varia assim muito, muito, muito mesmo. Assim, vou falar a minha base de preço que eu tô trabalhando. Os meus livros, geralmente, a partir de 4.500, 5.000 livrozinhos menores, assim, de umas 150 páginas, 100 páginas. Aí vai aumentando conforme, assim, a complexidade, o tamanho do livro, o tempo também que a pessoa precisa. Porque, assim, às vezes, se a pessoa precisa em um prazo muito curto, aí tem que fazer várias horas extras. Então, assim, também é levado em consideração. Mas, assim, o serviço de ghostwriter é um serviço que varia muito de preço. Eu já vi, assim, de 5.000, mas também já vi de 70, 80.000. Então, assim, varia muito assim, da carga do profissional também. Eu acho válido. Legal, tu trouxe um ponto assim de tu valoriza, né, o teu tempo, o teu trabalho. Às vezes eu vejo uns discursos assim de profissionais que eu acho muito preocupantes, que fazem muito como é algo que eu faço porque eu gosto, eu sei lá do autor, então eu sou escritora também, não quero passar por isso. A pessoa fala, né, e acaba cobrando um valor que ela acha, do ponto de vista dela, que é um valor que é o que alguém pode pagar. E você nunca sabe o bolso do outro. Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho que a gente tem que cobrar um valor que a gente se honre. Então, assim, eu vou no mínimo que eu posso, que eu vou me honrar. Se daqui eu vou descer o meu sentimento de que eu estou honrando o meu trabalho, todas as horas que eu estudei, tudo, o quanto eu me dediquei, a gente começa a trabalhar de uma vontade, com frustração. E lá no meu início, na diagramação, eu cobrava muito pouco, e foi por isso que teve um tempo que eu larguei a diagramação. Assim, eu fazia trabalhos muito pontuais, eu fiquei mais no marketing, porque eu não conseguia viver de diagramação, porque eu cobrava muito barato e me sentia desonrada, né? Ó, fiquei dentro, só para ter uma ideia, escrevi em 30 dias, bem corrido. Pois é, tem isso também, né? Como você pontuou ali, se você vai sacrificar o seu final de semana, o seu tempo livre, você tem que se compensar de outras formas e com certeza tem que cobrar por isso, né? Você não coloca num adicional assim de pessoa difícil? Eu tenho um adicional, pessoas difíceis de trabalhar. Adicional E assim, põe ou não? Não, amiga! Tem que aderir a isso. Eu coloco adicionar terapia. Se eu vou ter que ir mais de uma vez no terapeuta por causa da relação com essa pessoa, eu adiciono. Ai, mais uma perguntinha aqui, ó. Você pode compartilhar alguma história do projeto? Você falou desse projeto, né? De estar complementando um trabalho que você já vem desenvolvendo, mas teve um trabalho assim, especialmente marcante, que tu amou fazer, amou escrever, te deleitou, te contemplou. Tem alguma coisa que tu pode falar? De Ghostwriter? assim, tem que, inclusive, assim, que tá me marcando bastante é o que eu tô produzindo. Porque, assim, era um assunto que eu gostava, mas que eu escrevendo, eu tô sendo impactada pelo assunto. E vendo a autora falando também tá me ajudando muito em outras áreas da minha vida. Área profissional e pessoal também. Então, assim, tá sendo um aprendizado imenso. Eu tô escrevendo, mas eu tô aprendendo muito com ela. Então, assim, tá sendo bem legal essa experiência. Pode falar o tema ou não? Porque O terapia, tema, psicologia o tema, o tema eu posso. É autocuidado. de autocuidado, né? E vai ter o dia do autocuidado de estresse esse mês, dá para explorar. Para terminar aqui, que a gente já está, né, nos finalmente daqui, a não ser que tenham mais perguntas, né? O que você diria para alguém que quer começar nessa área, que tu já deu umas cabeçadas no início ou não, assim, o que tu pode dar de dica para alguém que está começando ou vai ou não vai para esse caminho, ou o que a pessoa pode fazer já de início para não ser tão difícil? Assim, falando assim da parte mais do trabalho em si, são duas coisas. A primeira é sempre converse bem direitinho com o seu cliente para você saber o que, que ele quer e ele também entender o que, que você vai fazer. Sempre coloque em pontos mesmo o que, que vocês vão trabalhar. Para depois vocês não fazerem uma coisa, quando chegar no final do livro, falar, não, era outra coisa, não era isso que eu estava pensando.
Então, assim, sempre deixa em pontos bem, bem, bem certinhos. E, assim, também sabe, igual você falou, sabe precificar também suas horas. Porque, às vezes, você vai ter que fazer alterações várias e várias vezes. Então, assim, isso também tem que ser levado em conta. E, assim, a parte, assim, mais assim, fora do atuar do dia a dia, estude bastante, assim, estude e leia. Porque a gente tem que aprender muitas formas de escrita. Porque como são várias vozes, são várias formas de escrita. Eu não posso ler, mesmo que seja o mesmo assunto, eu não posso pegar a mesma voz que eu usei nesse livro e usar no livro da outra pessoa, mesmo que seja o mesmo assunto, porque são vozes diferentes. Então, assim, leia bastante, veja pontos de vista diferentes, veja formas de descrição diferentes. Tem um livro mesmo que eu gosto muito, que eu geralmente indico para os meus clientes de leitura crítica, para eles darem uma olhadinha quando tem dificuldade com o cenário, que é o lado mais sombrio. Que a autora, ela descreve muito, muito bem o cenário. Então, assim, quando você lê, você aprende bastante. Não é questão de copiar o jeito que a pessoa escreve, mas entender quais ferramentas ela está usando para fazer aquilo. Então, ajuda bastante também. E sempre estudar também, né? A questão de escrita criativa. Ai, que legal. Olha, o lado mais sombrio. Vou colocar esse livro aqui nos meus stories para a gente já ficar sabendo, né, que é um livro interessante. Já vou anotar para minhas leituras, que são inúmeras, meu Deus. E para finalizar, né, já que não. Ah, tem mais uma pergunta aqui, olha. Hoje, com a LA, quanto isso influencia na profissão de um ghostwriter? Tu acha que as IAs vão. Eu não sou muito fã, sabe, dessas frases apocalípticas. Isso vai acabar com essa profissão. Eu não sou muito fã disso. Mas o que tu acha? Acaba, não, diminui? As pessoas realmente vão usar o ChatGPT para escrever seu livro e vão, tô nem aí pro ghostwriter? Tu vê que isso tem impactado ou não? Assim, impactar impacta, mas não, acho que não chegaria a acabar, porque assim, a IA, ela traz muitas coisas interessantes, mas quando você vai se tratar assim de pessoas, tem muitas subjetividades que não tem como pegar. Principalmente no trabalho de um ghostwriter, vamos supor, três pessoas com essências totalmente diferentes. A IA vai escrever do mesmo jeito. Então, assim, dá pra fazer uma coisa pra meio que publicar, mas ainda não, eu não acho que seja realmente o que vai buscar a essência da pessoa, principalmente no serviço de ghostwriter, que a gente precisa muito ter esse contato com a pessoa. Então, assim, eu acho que substituir não, mas acaba impactando, que tem algumas pessoas que vê, fala, não, aí escreve pra mim. Mas, na minha opinião, não é a mesma coisa de outra pessoa escrevendo, sabe? Eu acho que o trabalho, vamos dizer assim, medíocre, né? Um trabalho que vai usar a mesma voz para tudo, que vai agir, né, de forma robótica, vai com certeza ser ignorado, não vai conseguir vender seu trabalho. Mas como você enfatizou, né, que você vai fazer um trabalho personalizado de entender quem é essa pessoa, quais são as marcas de linguagem dela, os sentimentos, as emoções, tudo que como ela escreve, porque a gente conhece a pessoa, por exemplo, quando a gente vai ler ali, eu que sou fã de Machado de Assis. Eu sei, e se eu pegar o livro, se eu não ler, que é dele, o jeito que ele escreve, eu sei, porque tem a ironia, tem o sarcasmo, tem a verossimilhança, aqueles detalhes, itens psicológicos, um monte de coisa que é muito dele, que se caso ele tivesse, né, usado um ghostwriter ou tido essa ajuda profissional, o ghostwriter ia ter que ter toda essa cadência de escrita com ele, né? Então, dá para ver aqui e ali, se você prestar atenção e alguém pegar fielmente ali, ela vai ter, eu acho que vai ter muito mais trabalho se ela tiver que trabalhar com uma IA, porque ela vai precisar pegar o que a IA escreve e personalizar e colocar a sua própria voz, né? Então, não é que uma ferramenta que não é importante. Acho que ela tem sua relevância, especialmente para bloqueio criativo e pesquisa, que também precisa ser. A pesquisa com IA, a pessoa também tem que ser um pouco especialista na área, senão ela vai te dizer mentiras às vezes e você vai acreditar e vai sair escrevendo com o que ela falou. Então, você também tem que dominar o assunto para dizer que essa IA não está mentindo para você. Eu já coloquei meu nome lá, ela disse que eu fui formada em. Meu mestrado foi em São Paulo, não foi em São Paulo. Ela mentiu sobre mim. Então, não confie em tua mente, né? E agora, para finalizar de verdade, que eu acho que não tem mais perguntas, fala como as pessoas conseguem te encontrar, quiserem orçar com você, conhecer mais sobre o seu trabalho. É só me chamar no meu Instagram, no Revisão da Bia. E aí me manda um direct que a gente conversa direitinho também. Se preferir conversar pelo WhatsApp, pode me chamar também que eu passo meu número. E a gente conversa direitinho.
Eu recomendo, já chamei ela para trabalhar comigo em algumas coisas de revisão, né? Com meus escritores. É uma pessoa maravilhosa, super recomendo. E deixo também o convite até o dia 15, o meu curso está na promo, depois vai aumentar o valor. Então, quem está querendo aprender a diagramar, fazer capa, deixar o seu livro prontinho, né? Depois dessa etapa de escrita, é só ir lá no link da bio ou me contactar, perguntar como é que é, tirar dúvidas. Tá bom, gente? Muito obrigada, meu amor, pela live, pela essa conversa maravilhosa que tirou muitas dúvidas da gente. Eu que Um beijão. agradeço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.